nas 3 esferas de governo. Peraí, cadê o... Então, tira pra aqui. Só para ampliar para mim. Então, falar para cima, para baixo, para o lado. Diego, levou. Então, no CAD único, eu trouxe aqui só para mostrar para vocês, né? Ele não é somente o programa Bolsa Família que é previsto no CAD único, são uma série de benefícios. Então, mesmo aquelas famílias que não são elegíveis para esses programas de transferências de renda, né, que são o programa Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, é interessante que faça o CAD único, porque existem outros programas que talvez essas famílias possam acessar. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? O auxílio gás está muito atrelado, né, ao Bolsa Família, ao BPC, tem a tarifa social de energia elétrica, mas também tem o programa Minha Casa Minha Vida, a carteira da pessoa idosa, o programa Identidade Jovem, o programa Pé de Meia e outros. Então, tem uma série de programas que vão utilizar o CAD único como fonte de informação, né, para que a pessoa se cadastre. Por isso a importância, mesmo sabendo, né, que não é elegível para o Bolsa Família ou para o BPC, que a pessoa tenha esse cadastro e se forme, né, de que forma ele pode se beneficiar disso. Então eu trouxe aqui algumas informações, porque também traz muita confusão, né, as pessoas me perguntam bastante, né? Essas informações são importantes na hora da avaliação e para saber se a pessoa atende os critérios de elegibilidade, né? Então, para o CAD único, o que é uma família? Para o CAD único, a família é considerada, assim, todas aquelas pessoas que moram no mesmo domicílio, independente de grau de parentesco, né? Então, existem as famílias, são consideradas famílias, né? Aquele grupo de pessoas que residem, mas também existem as famílias unipessoais. Então, famílias unipessoais é aquela pessoa que mora sozinha, seja ela uma pessoa idosa ou uma pessoa com deficiência, que também terá acesso a esses benefícios. O responsável familiar é aquele integrante da família que tem que morar, né, no mesmo domicílio, e que vai ser o que vai dar as informações no CAD único. Vai ser a pessoa da família que vai ser a responsável em fazer a inscrição e em fornecer as informações. Morador, então, é a pessoa que tem o domicílio, né? Aquele local é o domicílio, porque muitas vezes perguntam, eu tenho um filho, mas fica a semana toda com o pai, só vem me visitar, Não, este não compõe o grupo familiar. Então, o grupo familiar é composto pelas pessoas que têm aquele local como o domicílio principal dele, tá? A questão da renda é considerada a renda bruta. Que aí pergunta, mas eu tenho desconto disso, desconto daquilo. Atualmente é a renda bruta, composta pelos rendimentos, né, do trabalho das pessoas, dos membros familiares, ou de aposentadoria, pensão, seguro-desemprego, auxílio-doença, salário-maternidade, o BPC, Bolsa-Atleta, doações, né, que são recebidas pela família, entre outras fontes de renda. Então, é considerada, né, a renda de cada membro da família, inclusive do beneficiário, tá? Daquela pessoa que será beneficiária do Bolsa Família, né? A pessoa responsável, né, em fazer o cadastro e que será beneficiária, a prioridade é para mulheres, principalmente no programa Bolsa Família, né? E são pessoas que têm que ter uma idade mínima de 16 anos. Isso é uma outra questão também, né, que a gente tem acompanhado aqui,
que a gente sabe, né, que a pessoa que tem uma doença rara, que tem a osteogênese, muitas vezes o cuidado ele é muito prolongado, né? É prolongado para além da idade. Então isso acaba fazendo com que os responsáveis tenham uma atitude um pouco de superproteção, de infantilização. Além disso, né, essas pessoas muitas vezes se sentem inseguras em assumir determinadas funções, né, determinadas atividades. E aí isso acaba prolongando um pouco, né, a responsabilidade que essa pessoa pode ter em relação a diversas fases, né, diversas situações da vida dela. Mas aos 16 anos, essa mesma pessoa já pode sim se cadastrar no CAD único, e depois quando eu for mostrar os benefícios, né, inclusive ser o responsável pelo próprio benefício. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo situações, né, em que quando eu dou essa orientação lá no meu atendimento, eu vejo uma certa resistência na transferência dessa titularidade para a pessoa que tem a osteogênese, né? Ou uma outra doença genética. Mas estou vendo ali, ó, não é isso? Então, os pais têm sim, né, os responsáveis, eles têm sim um papel muito importante em apoiá-los, né? Mas é preciso que essa autonomia seja preservada e seja incentivada também, né? E esse é um aspecto que é importante, né? A pessoa poder gerenciar o próprio benefício, né? A renda do próprio benefício. Isso aqui, eu vou falar agora de duas mudanças, né? Isso são novidades. São duas mudanças que aconteceram recentemente, né? Antes, a gestão do CAD único era feita pela Caixa Econômica Federal, então era pelo sistema CAD único. Agora passou a ser pelo DataPrev. Com isso, facilitou o cruzamento de dados, né? Então, as informações agora, né, para o CAD único é feita, né, aliás, a checagem das informações, né, ela é feita através de várias bases de dados, e não somente aquela base, aquelas informações, né, que a pessoa já declarava no momento de fazer o CAD único, porque o CAD único ele é autodeclaratório, né? Então a pessoa declara todas as informações, né, que eu coloquei acima, né, sobre cada membro da família, mas depois essas informações elas são checadas, né? E atualmente, com essa mudança, foi possível o cruzamento, né, de base de dados das unidades de atenção básica em saúde. Então, aquelas informações que estão nas clínicas da família, nos postos de saúde, nos centros municipais de saúde, também estão sendo utilizadas para o CAD único. Na educação isso já acontecia, né? Existe um sistema onde a frequência escolar, né, todas aquelas informações são repassadas. Na educação, né, por conta das condicionalidades que existem, né? E no INSS também, tá? E por que isso é importante? Vou falar depois, quando a gente for falar sobre os critérios de elegibilidade para determinados benefícios. Então, quem pode se inscrever no CAD único? Às vezes a gente acha que é só famílias, né, de muito baixa renda. Não. Essas famílias, né, de baixa renda, elas serão elegíveis para determinados programas, para determinados benefícios. Então, famílias com renda de até meio salário mínimo, que é o que é considerado hoje uma família em situação de vulnerabilidade social, né? Até meio salário mínimo por pessoa, que é a renda per capita, a renda por pessoa. Ou famílias com renda de até 3 salários mínimos, que podem se beneficiar de outros auxílios. A inscrição, né, ela é feita nos centros de referência em assistência social, né, ou então em algum outro posto de atendimento do CAD único, mas uma coisa que é interessante é já ser feito um pré-cadastro no aplicativo do CAD único ou pelo site do CAD único, porque ali você já pode informar
você já pode prestar várias informações e depois, né, você tem um prazo de até 120 dias para finalizar o cadastro lá no posto de atendimento. Então, o que acontece? Aqui no Rio de Janeiro, não é mais feito através de atendimento presencial esse agendamento. Através do aplicativo Carioca, Rio Carioca, esqueci, que é um aplicativo da Prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Aí você faz, tem um agendamento, né, dali ele te direciona, né, para o CAD Rio. Então, no município do Rio de Janeiro, o agendamento ele só é possível através deste aplicativo. Em outros municípios ainda é possível de forma presencial. A pessoa ir presencialmente, levando todos os documentos, né? Faz o agendamento e já apresenta. Já no Rio de Janeiro não. Então isso acaba às vezes, né, dificultando um pouquinho. Porque já houve muitas situações assim de eu não conseguir entrar em contato com o CRAS do meu município. Aí lá tem essa regra, você tem que estar, ter agendado um dia. Aí já teve situação na sorte, eu fui sem agendar, eu fui concedido, mas eu não sei se toda vez vai ser assim. E aí nesses casos o que a gente deve fazer? Olha, assim, eu não sei como esse funcionamento está sendo em todos os municípios, né? Mas, por exemplo, aqui no Rio, se você for presencialmente, você não será atendido, infelizmente. Então, por isso que eu estou trazendo essa informação, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, para as famílias ficarem se deslocando, né, por conta de todos os compromissos, né, que vocês têm aí no dia a dia. Então, aqui não é possível, só mesmo dessa forma que eu estou falando para vocês. Então, lá é o que você disse também, né? Então, tem que ser feito agendamento prévio e, assim, aconteceu de te agendarem, de te atenderem naquele dia, não posso te garantir que isso vai acontecer sempre. É que às vezes eu não consigo entrar em contato com ele. Eu ligo, não estou atendido. O telefone cai na caixa postal. Aí, olha, Claudinho, eu acho que o jeito é aí mesmo, inclusive colocando, né, todos esses canais possuem ouvidoria, onde você pode, entendeu? Tendo algum problema, você pode acionar a ouvidoria, tá? Então, você procura, né, você tem acesso à internet, né, você sabe, né? Então procura, sempre tem ouvidoria, tá? E aí você pode tentar através da ouvidoria, né, dizer que você não está conseguindo acessar por aquele canal de atendimento, tá? Vamos entrar agora, né, no benefício social, que é assim, o mais acessado por vocês, né? Depois eu vou falar dos outros, mas esse é um benefício que é específico para aquelas famílias que tenham uma pessoa com deficiência ou um idoso. Então, esse é um benefício de transferência de renda direta no valor de um salário mínimo para aquelas famílias que atendam o critério, né, não só, né, de idade, né, para ser considerada idosa, mas no nosso caso, né, a pessoa tem que ter uma deficiência. Ela pode ter qualquer idade, mas tem que ter uma deficiência, né, que traga impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que a impossibilite de participar de forma plena e efetiva da sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esse conceito aqui, né, de pessoa com deficiência, também é uma mudança que nós tivemos desde a criação deste benefício, porque antes era colocado, né, como deficiência aquela pessoa com incapacidade para o trabalho e para uma vida independente. Então, era um critério, né, que não condiz, né, com o entendimento que se tem hoje, né, e com a bandeira de luta, né, das pessoas com deficiência.
e que também excluía, né, um segmento muito maior de pessoas que precisavam acessar esse auxílio até para que pudesse realmente ter essa capacidade para o trabalho, né? Então, esse conceito era um conceito muito capacitista, né? Então, que hoje tem sido combatido grandemente. Oi, querida. Muitas pessoas num grupo de longe, assim, que a gente tem grupos, mas grupos, né, da OI, elas perguntam muito também querem começar a trabalhar e depois elas não conseguem, têm medo de não conseguir ter o benefício de volta. No meu caso, eu tive a sorte de começar a trabalhar e não precisar dele mais até hoje, já tem anos. Mas tem muita gente já que tem esse ponto. E aí, tem como voltar? Tem um tempo específico? Não, olha, esses benefícios, né, eles podem cessar, eles podem ser cessados por um período e num outro momento, quando a pessoa precisar novamente dele, ela pode requisitar. Se eu não me engano, dentro de, acho que 2 anos, o cadastro fica lá ativo, tá? Então, se acontecer, né, de você, da pessoa ficar desempregada, né, e precisar novamente desse auxílio, ela vai não se adaptar, né, parar de trabalhar por alguma forma, né, não tiver mais, né, nessa circunstância e necessitar novamente de benefício, ela pode acessar. E o cadastro fica ativo durante 2 anos, passado esse período, ela tem que se recadastrar. Uma questão de recadastramento, consegue, tá? Isso aí é previsto, né, não tem tempo. É claro que, né, um cadastro ativo, né, você pula etapas, né? Mas com um cadastro inativo é como se estivesse começando do zero, né? Prestar todas as informações de novo. Apesar de que o cadastro ele tem sempre que estar atualizado. Depois eu vou mostrar aqui as alterações que nós tivemos no final do ano passado, tá? Então, para a pessoa com deficiência, esse é o critério. E existe o critério de renda, que é para os 2 grupos, tanto para o idoso quanto para a pessoa com deficiência, que a renda por pessoa da família, a renda per capita, ela tem que ser igual ou menor do que 1/4 do salário mínimo. Então, eu trouxe aqui, né, o salário mínimo de 2025 é 1.518, então a renda por pessoa da família tem que ser de R$ 379,50 para cada pessoa. Tá? Então, como que é feito a avaliação? Então, família. Quem entra, né, para avaliação se tem acesso ou não, né? Quem são as pessoas? Então, são aquelas, como eu já falei, são aquelas pessoas. Isso aqui é um pouco parecido, né, do que tem lá no CAD único, né, das informações que vocês prestam no CAD único, mas para o benefício tem diferenças. Como eu falei, no CAD único, a família é todo mundo que mora no mesmo domicílio. Já para o benefício, não, a família são aquelas pessoas que, né, convivem sob o mesmo teto, mas o beneficiário, o cônjuge ou companheiro, né, no caso de adultos, os pais, no caso de crianças, adolescentes, né, e adultos também, né, a madrasta ou padrasto, caso, né, um dos dois esteja ausente, né, não exista, os irmãos solteiros, né, não moram no mesmo domicílio, né, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, tá? Então, existe essa diferença. Então, por isso que às vezes, né, as pessoas não entendem. Não, mas lá no CAD único me pediram isso, isso e isso, né? E agora, para o benefício, né, tá tendo essa informação que não estava tendo. Por isso que eu estou frisando isso porque eu sei, né, que na hora de prestar as informações, como é autodeclaratória, às vezes algumas informações são omitidas, às vezes não são passadas, né, de uma forma adequada, clara, às vezes até por desconhecimento mesmo das famílias, né? E isso pode impedir que vocês tenham acesso, porque na hora que as bases de dados, né, elas são
confrontadas, né, são cruzadas, se der qualquer incoerência, isso impede o acesso, né, e vocês vão precisar prestar novamente essa informação. Tá? Então, enquanto o conceito, né, de família do BPC se restringe à relação de consanguinidade e vínculo, né, civil, já no CAD único não. Né, ele se refere à família ampliada. Vamos passar aqui. E como que é feito assim, né, o cálculo da renda, a avaliação da renda, né, da família? Então, é considerada a renda bruta familiar. Então, o valor dos rendimentos, né, de todos os membros da família, que são provenientes, né, de salários, proventos, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, seguro-desemprego, né, comissões, prolabore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio. Então, isso aqui é muito importante, porque essas pessoas acham, né, assim, muitos, né, acham que só é para informar rendimentos que se tenha comprovante de rendimento, somente a renda formal. Não, para o BPC é considerado também rendimentos provenientes de atividades não formais. Tá? Aqui eu quero fazer, aqui ou mais na frente, não, mais na frente eu faço vou falar de, né, contar 2 casos para vocês. Então, o que não entra como rendimento? A remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz ou estagiário. Recursos de programas de transferência de renda, como Bolsa Família. Então, a pessoa pode estar recebendo a Bolsa Família, mas na hora de fazer o cálculo, né, para o BPC, esse rendimento ele não é computável. Benefícios e auxílios assistenciais eventuais e temporários. Rendas de natureza eventual sazonal, bolsas de estágio supervisionado, pensão especial, né, de natureza indenizatória, benefício de assistência médica, BPC ou benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, apenas para concessão do BPC a outro idoso ou a outra pessoa com deficiência da mesma família. Então, isso aqui é importante, porque muitos perguntam, já tem uma pessoa que recebe, mas nós temos 2 pessoas com deficiência naquela família, a outra vai ter direito? Então, assim, o BPC desta pessoa, ela não vai entrar neste cálculo de renda, tá? Somente essas outras rendas. E se a família, né, atender ao critério de renda, ela vai poder receber, essa segunda pessoa vai poder receber, tá bom? Então, 2 pessoas da mesma família podem vir a receber o benefício. Outra coisa importante, né? Quais são as despesas que podem ser descontadas na hora dessa avaliação? São os tratamentos de saúde. Então, às vezes a pessoa paga plano de saúde, faz algum tratamento de reabilitação, né? No setor privado, fisioterapia, enfim. Medicamentos, aqueles que não são dispensados, né, na rede pública, alimentação especial e fraldas. Isso é importante porque quando vocês forem fazer o agendamento, vocês vão ter que agendar uma avaliação social e a perícia médica. Então, a perícia médica ela vai avaliar se a pessoa atende aquele primeiro critério que eu coloquei lá na frente, né? Sobre os impedimentos, por conta da sua deficiência. E o serviço social vai avaliar as condições de vida, de renda, para ver se atende ao critério, né, aqui que é colocado, o primeiro critério, que é a renda per capita, para poder ter acesso. Então, por isso que é importante, né, que vocês guardem todos os comprovantes que vocês tiverem de todas essas despesas, né, para poderem apresentar na hora que vocês forem para uma avaliação, né, social. Tá. Então, o INSS, ele cada vez mais tem feito o cruzamento das informações,
Então, eu estou alertando vocês, porque durante o meu atendimento eu ouço isso, né? Que são, como eu já falei, ou por desinformação, ou, enfim, né? Diversos motivos, né? As informações que são prestadas não condiz com a realidade daquela família, e hoje está sendo mais fácil, né? Através desses cruzamentos, né? De base de dados, o INSS ter acesso à condição real da família, e com isso a gente tem visto algumas situações, às vezes demora, mas em que o INSS identifica, né, essa inconsistência, e identificando essa inconsistência, né, se for comprovado que a pessoa recebeu indevidamente, né, o benefício, ela vai ter que devolver tudo que ela recebeu com juros e correções monetárias. Então, assim, eu tenho duas situações para falar com você, para contar para vocês. Uma é de uma família que eu atendi, os pais estavam juntos, né, com a jovem, e ela, os dois na época, né, de solicitação do benefício, os dois trabalhavam, não atendiam o critério de renda e conseguiram o benefício por via judicial. Como eu falei, o INSS ele pode ser lento, né, porque ele não consegue, ele não dá conta, né, de avaliar, sabe, assim, né, todos os pedidos. Mas o que aconteceu? Esse caso, né, eles conseguiram, principalmente os casos judiciais, né, eu tendo a achar que são as prioridades, né, porque geralmente a pessoa vai solicitar por via judicial quando ela já não atendeu aqueles dois critérios que eu já coloquei aqui na frente. Então, acredito que são, né, assim, aqueles que eles fiquem mais atentos. Pois essa família, ela recebeu uma intimação, né, o oficial de justiça compareceu à casa deles, que eles vão ter, né, que devolver aos cofres públicos 10 anos de benefício de prestação continuada que eles receberam. Eles estavam com uma dívida de R$70 mil com o INSS. Então, e não cabe recurso mais, não tem como. O que a família vai poder fazer é negociar a forma de pagamento. Agora, não tem mais, eles realmente, né, não tem outra instância, não tem como recorrer, eles estão com uma dívida de R$70 mil com o INSS. Um outro caso, assim, né, que eu tenho para contar, né, é de uma pessoa que recebia o programa Bolsa Família, né, daqui a pouco eu vou falar aqui na frente um pouquinho, mas ela recebeu o programa Bolsa Família, e aí começou a trabalhar, né, a renda dela aumentou, então ela não se tornou mais elegível para o programa Bolsa Família. Então essa pessoa compareceu ao CRAS, porque quem tem que comparecer para dar essa informação é o beneficiário, tá? E isso aí, né, vocês são orientados nos documentos, né, e nos atendimentos que vocês têm. Então ela compareceu ao CRAS, comunicou ao CRAS, pediu o cancelamento do Bolsa Família. Ela, por um problema de sistema, ela ficou 1 ano tentando cancelar o Bolsa Família e recebendo. E achando que estava tudo certo, né? Até ela chegar também, chegar para ela também a carta com uma dívida de 1 ano de Bolsa Família corrigido, né, com juros. E com isso, né, atualmente, qual é a situação? Ela está desempregada, sem renda, não conseguindo solicitar o BPC, porque ela precisa regularizar a situação dela no CAD único. E ela, com esta dívida, ela não consegue, ela não tem renda para pagar esta dívida, ela não conseguiu negociar, né, o abatimento, ou então parcelas, não conseguiu, ela vai ter que pagar, né, aquele montante que ela está devendo, e isso está impedindo que ela tenha acesso a uma série de, né, de benefícios que ela poderia neste momento em que ela está desempregada. Então, é por isso que eu estou reforçando a questão do CAD único, a questão de vocês realmente prestarem as informações, né, que condizem com a realidade de vocês, né, porque em algum momento, né, vocês podem ser chamados, né,
enfim, para prestar contas, né? Pois é, vou tentar. Vamos lá. Então, outra coisa que é importante, vamos lá. Pois é. Não, vou tentar. Não, eu vou só reforçar, na verdade, 2 auxílios. O restante eu só vou apresentar. Nem vou, mesmo porque não tiveram muitas alterações. Então, já o benefício, acho que para vocês é o auxílio que mais traz diferença, né, para a qualidade de vida de vocês, para o cuidado, né? Então, outras observações que são importantes, né? Então, o benefício ele não é aposentadoria, isso é uma outra confusão que se faz, porque ele é solicitado e é viabilizado também através do INSS. Então, assim, a aposentadoria é um benefício previdenciário para aquela pessoa que contribui com a previdência social, tá? E já o benefício não, o benefício ele é um benefício assistencial. Então, prova disso é que ele não paga 13º salário, ele não deixa a pensão por morte, então aquele beneficiário, né, falecendo, né, ninguém da família vai ter direito a receber pensão por morte, então são coisas distintas, são benefícios distintos. Outra coisa que também traz muitas dúvidas, né, se é preciso interditar judicialmente tanto o idoso quanto a pessoa com deficiência para poder ter acesso ao benefício. Eu estou me começar. Não precisa interditar, né? A interdição judicial, né, é aquela que faz com que a pessoa seja considerada totalmente incapaz ou parcialmente incapaz para responder, né, pelos atos civis. Então ela precisa, né, no caso de criança ou adolescente, de um tutor para continuar sendo responsável por eles, né, quando eles adquirem a maioridade, quando eles não têm mais, né, os pais como responsáveis legais, ou o curador, quando eles adquirem a maioridade civil, e aí, inclusive, os próprios responsáveis legais, né, pais e mães, perdem a responsabilidade, né, em relação àquela pessoa e precisam deste instrumento jurídico para continuarem a ser os responsáveis por aquela pessoa. Então, isso não é preciso para o BPC. Aqui vem um pouquinho da sua pergunta, né? Então, quem recebe o BPC, ele não pode exercer atividade remunerada, tá? Então, se a pessoa começa a trabalhar, né, automaticamente ela precisa solicitar o cancelamento do BPC, mesmo porque em algum momento, né, quando as bases de dados do INSS e lá do CadÚnico, né, forem cruzadas, essa informação vai aparecer. E aí, se a pessoa continuar recebendo o BPC, ela vai ser obrigada a devolver da forma como eu falei para vocês, tá? Como suspende, né? E aí, trabalhar pode retornar. Pode, né, que eu já expliquei aqui, né? Então, assim, o cadastro, ele vai ficar ativo por uns 2 anos. Aí depois é só, caso passe, né, de 2 anos, vocês se cadastrem novamente. Eu fiquei com tanto receio que eu dei baixa um dia antes de começar o trabalho. Tá certo. Já Já garantindo, né? Isso. Então, quais são os canais de atendimento do INSS? Então, o agendamento ele pode ser feito através do 135. Agora, eu aconselho que seja, né, hoje em dia, quase todas as pessoas têm celular, né, e conseguem baixar o aplicativo do Meu INSS. Porque por ali você pode acompanhar todo o processo, né, não só se inscrever, mandar, né, os documentos, agendar a perícia médica, agendar a avaliação social, mas também ir acompanhando, né, todo o andamento do processo, e inclusive tendo depois, né, acesso à informação se ele foi deferido, se ele foi indeferido. Então, quais foram as alterações recentes que nós tivemos em dezembro de 2024? Né? Então, por conta dessa discussão toda aí, né, que vocês devem ter acompanhado, né, e que é difícil de entender, eu tentei acompanhar, tentei entender, mas sobre o arcabouço fiscal, né, que são aquelas regras que limitam os gastos do governo, né? Então, muitas medidas foram tomadas, inclusive né, tentativas de diminuir os gastos
com os benefícios assistenciais, com os programas assistenciais, para também se adequar, o governo poder, né, se adequar ao arcabouço fiscal. Então, houve um projeto de lei que não foi aprovado na íntegra, né, o governo federal fez alguns votos e essa lei ela foi, então, aprovada, né, em dezembro, trazendo algumas mudanças, né? Antes, a renda do cônjuge que não residia no imóvel, né, ela muitas vezes era considerada para o cálculo, agora não. O texto ele considera todos os rendimentos brutos mensais dos membros da família que vivem na mesma casa, independentemente do parentesco ou da relação entre os membros. Então, assim, agora, se tiver um tio, se tiver, né, um avô, se tiver a renda, né, dessas pessoas também vai ser computada. O BPC recebido por uma pessoa da família não entra no cálculo. Isso aqui, gente, essa é uma mudança, assim, nós já tivemos várias mudanças, né? Teve épocas que entrava, teve épocas que não entravam. Então, essa lei ela veio para, assim, né? Não que isso aqui já não tenha acontecido em outras épocas, né? O BPC já foi reformulado várias vezes, tá? Então, o BPC recebido por uma pessoa da família não entra no cálculo, ou seja, pode haver 2 BPCs pagos na mesma residência se houver 2 beneficiários, né? A lei determina que os cadastros devem ser atualizados no máximo a cada 24 meses e que a biometria é obrigatória. Esta é que tem sido, assim, né, a principal dificuldade para muitas pessoas, porque agora tem que ter o cadastro biométrico, né? Essa medida ela foi criada para evitar fraudes, para evitar, né, recebimento indevido, né, por outras pessoas que não é aquele beneficiário, enfim, várias questões. Então, isso foi uma briga, né, tentou-se não incluir isso na lei, mas realmente isso ficou. Então, tem que ter cadastro biométrico, né? Vamos lá. Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é um outro benefício de transferência direta de renda, né? Esse benefício é o mínimo que o governo repassa para cada família de R$600, né? E ele vai atender famílias em situação de pobreza, que hoje é considerada aquelas famílias que têm uma renda per capita, uma renda por pessoa, né? Cadê? Tem 218. Não, pera lá, está lá atrás. Desculpa. Esse aqui é o valor que é pago, né? Então, o valor que é pago por pessoa na família é de R$142, né? Então, no mínimo, uma família vai receber R$600, tá? Depois eu vou falar da renda. Então, esse programa, né, ele é formado por 5 benefícios, tá? Não vou detalhar, mas eu só quero chamar a atenção, né, desse benefício, que, né, muita gente me pergunta, né, é o Auxílio Brasil, é o Auxílio Brasil. Então, assim, o programa Auxílio Brasil, né, foi um programa que substituiu o programa Bolsa Família durante, né, o governo Bolsonaro, e com o retorno do governo Lula, que foi o criador, né, desse benefício, ele voltou a se chamar Bolsa Família, tá? Então, só que assim, essas famílias que recebiam o Auxílio Brasil, né, para elas não terem, né, uma diminuição no valor do benefício, algumas ainda continuam recebendo essa diferença. Tá? Não foi migrado, né? Exato. Então, o programa, quais são os critérios de elegibilidade, né? Então, primeira questão é inscrição no CAD único. Tá? Isso já foi falado, né? Então, a renda familiar por pessoa ela tem que ser igual ou menor do que R$218, tá? E neste caso, né, mesmo se a família trabalhar com carteira assinada, for microempreendedor individual, né, porque isso aí já me perguntaram também lá durante o atendimento, né, ou se tiver alguma fonte de renda, uma outra fonte de renda, tá? Então, desde que durante o cálculo, né, é feito, se chega, durante o cálculo que é feito, né, se chega a R$218 por pessoa da família,
ela vai atender esse critério, né? Então, quais são as condicionalidades, né? Então, nós temos na saúde e na educação. Então, para você manter o benefício, você precisa, né, que as crianças menores de 7 anos tenham o cartão de vacinação em dia, né, tenha este acompanhamento nutricional, as gestantes precisam realizar o pré-natal. Na escola, né, as crianças, os adolescentes e os jovens, eles têm que ter uma frequência mínima, né, que é essa que está aí. Não vou me deter muito nisso, para a gente poder avançar muito no horário. O auxílio gás, em que o gás estava muito de renda, automaticamente ela já recebe, tá? Esse auxílio gás. E a data de recebimento é a mesma do calendário do programa Bolsa Família. A tarifa social de energia elétrica, né, é um outro benefício que vai trazer um desconto, né, na energia, tá, das famílias que estão inscritas no CAD único, tá, e que tem uma renda familiar mensal, né, por pessoa, menor ou igual a meio salário mínimo. Então, tanto idosos, né, como outras famílias, né, que são inscritas no CAD único, elas podem ter acesso a esse benefício, né? Famílias, pessoas com deficiência também, né, têm direito a esse auxílio, tá? Esse auxílio aqui ele é muito, muito, muito importante, principalmente para aquelas pessoas que dependem de aparelhos, né? Então, tem um consumo de energia muito grande. Então, faz muita diferença para essas famílias. Benefícios relacionados ao transporte, nós não tivemos mudanças, né, nenhuma, assim, significativas, né? Por isso que eu trouxe assim, mais para apresentar para vocês, né? Então, nós temos o tratamento fora do domicílio, né, que é o transporte sanitário eletivo, né, que é previsto no sistema de saúde para aquelas pessoas que precisam se deslocar dos seus municípios, né, para poder fazer o tratamento de saúde em outro local. Além disso, existem alguns benefícios, né, que vão dar gratuidade no transporte público, seja ele do município, interestadual ou intermunicipal. Então, aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, né, nós temos o Rio Card Especial, que vai ser substituído pelo JAE. Então, aqui eu faço um alerta, né, que a partir do dia 1º de julho, o Rio Card não vai funcionar mais dentro do município do Rio de Janeiro, porque o convênio com a empresa ele não foi renovado pela Prefeitura do Rio. Então, a Prefeitura do Rio agora, né, fez o contrato com a empresa do JAE. Então, o sistema de bilhetagem JAE passa a funcionar exclusivamente a partir de 1º de julho. Então, quem ainda não fez essa troca, né, no seu cadastro, né, quem ainda está com o Rio Card+, precisa correr, porque a gente sabe que está tendo vários problemas para poder fazer essa migração, né, de um sistema para o outro. Demora a entregar a benção. Demora a entregar. Demorando em torno então, de 2 meses. Então, o que acontece? Quem está solicitando agora, pela primeira vez, o cadastro, né, apesar de ser feito dentro na clínica da família, da mesma forma, mas ela automaticamente já é para o JAE. As pessoas que já tinham o Rio Card+, elas precisam migrar para o JAE. E as secretarias de saúde, elas, quer dizer, pelo menos em tese, né, ela já passou esse cadastro para a empresa que opera o JAE. Só que nem todas as informações estão lá, tem cadastros desatualizados, enfim, então está dando muito problema. Então, quem precisa muito, né, desse passe livre, é importante, sabe, correr com essas medidas, né? Então, o Vale Social Rio Card, que é o passe fornecido pelo governo do estado do Rio de Janeiro. A mudança que a gente tem mais recente é a unificação dos cartões, né? Porque antes nós tínhamos um cartão que dava acesso
aos ônibus intermunicipais e às barcas, o cartão que dava acesso ao trem, fornecido pela Supervia, e o cartão que dava acesso ao metrô, que é fornecido pela empresa, né, Metrô Rio. Então agora, né, isso é uma coisa boa, porque as pessoas tinham que comprar aquele porta-cartões para colocar, né, 3, 4 cartões, né, e andar com aquilo em cada modal desse apresentar o cartão. Então agora não, vai ser um único cartão de vale social e com ele vocês vão ter acesso ao metrô, ao trem, à barca e aos ônibus intermunicipais. Tá? O passe livre interestadual, a mudança que veio, né, com a intenção de facilitar, tem dificultado, porque agora, né, a tendência de todos esses benefícios, né, é a digitalização, são sistemas online, só que nem sempre isso funciona. Então, assim, né, o passe livre interestadual, ele é um passe livre federal, então ele tem que ser solicitado, né, a nível federal. Então, antes a gente tinha acesso aos formulários de laudo médico, né? Todos os formulários você podia imprimir a pessoa. Agora não, agora você tem que entrar na plataforma, fazer todo o acesso na plataforma, inserir uma plataforma dificílima, porque eu já tentei entrar para entender melhor. Tive muito, né? Quase todos nós agora temos que ter isso importante. Fabiana, é uma outra coisa que a gente tem que alertar vocês. Criem a conta gov.br, tá? Porque ela é importante, né, para várias situações. Adulto e criança. Isso, adultos e crianças. Porque senão não consegue os benefícios. Vão precisar dessa conta gov.br. Tá? Então, essa foi a mudança mais recente, né, do passe livre. Você tem que acessar a plataforma e fazer tudo pela plataforma, e não é uma plataforma muito fácil, tá? De mexer, tá? A isenção para os impostos, né, para aquisição de automóvel, tá? Então, pessoas com deficiência, né, elas têm direito a várias isenções, e isso traz uma diferença de quase 40% no valor do automóvel. Então, é uma burocracia danada também, mas vale a pena, é uma boa economia. Tá? Não vou entrar em detalhes, né? Mas alertar que é uma boa economia. Então, são todos esses impostos, alguns, né, são impostos federais, tem imposto estadual, que é o ICMS, né? O IPVA, a pessoa com deficiência, ela tem direito não só na compra do automóvel, mas também todo ano, né, quando você tem que fazer a renovação, tá? Você tem direito a isso. A reserva de vagas em estacionamentos públicos e privados, só quero ressaltar aqui, né, que não basta comprar o selo na banca, colar no carro e parar no estacionamento, né, privativo para pessoa com deficiência, porque você vai ser multado. Então, assim, tem que ser feito um cadastro no Detran. Então, tem que ser feito um cadastro e vocês recebem. Eu sei que muitos aqui estão começando a dirigir, inclusive, né, em carros adaptados, né, muitas famílias, né, algumas famílias, né, me procuram para orientação, né, para compra de automóvel, então isso é importante. Tem que ser feito este cadastro e com o cadastro, né, vocês vão receber um protocolo, né, que você tem que deixar na frente. Então, cartão, você recebe um cartão, né, que na hora que você entra na vaga, você tem que colocar no local visível, tá? Então, somente este cartão que vai possibilitar que vocês não sejam multados. As pessoas têm que ir no Detran para poder adquirir o cartão. Não, isso que eu estou dizendo, tem que fazer o cadastro no Detran, entendeu? Tem que fazer o cadastro, né? Tem que estar cadastrado. Lá em Nova Iguaçu, não é no Detran, né? Assim, cada município tem seu agente. Eu imagino aqui no centro do Rio, lá em Nova Iguaçu é no órgão, chama Senetur. Aí você vai lá, postal, preenche o formulário, dá entrada, em torno de 30 dias você entrega logo assim. Maravilha. Então assim, é importante que ele seja, né, de um auxílio. Esse é um auxílio, né, que é... Vamos lá, já estou terminando. Aí vem outros benefícios, né?
são as reservas de vaga, que eu acho que é importante aqui, né? Está trazendo essa informação para vocês. Então, quem for se inscrever no programa Minha Casa Minha Vida, né? É importante ficar atento e fazer inscrição dentro da reserva de vagas, né? Para pessoas com deficiência, porque aí vocês irão concorrer somente com aquelas pessoas cadastradas na reserva e não com o público em geral. Então, se a gente tem 1000 pessoas inscritas, né, no geral, e temos 10 pessoas na reserva, né, que é dado a vocês vão concorrer na hora do sorteio com 10 pessoas e não com 1000. Então, também faz toda a diferença. A mesma coisa, né? Existe a possibilidade de reserva de vagas em concursos públicos, né, de emprego, né? Nas empresas tem lá uma cota, né, que as empresas precisam ter e outros. A questão da meia entrada, né? Nos estabelecimentos culturais, de lazer, eventos esportivos. E a novidade, eu acho que a maioria também já deve estar sabendo, né, que o Detran criou, né, a carteira diferenciada, onde tem um logo que já vem, né, na carteira de identidade, né, identificando que aquela pessoa é uma pessoa com deficiência. E tem também o cartão PCD, que é um cartão com informações de saúde, né, que a pessoa pode adquirir, falando sobre, né, com o CID da sua doença e outras informações. Tá? Eu deixei um e-mail aqui, porque, né, vocês têm dúvidas, né, vocês podem, a maioria inclusive aqui, né, é atendida, né, já tem o acesso, mas também podem passar para quem precisa, tá bom? Antia, muito obrigada. Eu fui respondendo, né? Eu não vou abrir para pergunta, depois a gente ali no coffee break faz algumas perguntas. Quem quiser fazer mais perguntas, pode mandar por e-mail que eu respondo. Nem que seja recebido, confirmado, depois eu respondo, não tem essa informação, vou procurar, tá bom? Tá bom, olha só. Obrigada. Muito obrigada, tá? A Fabiana está com uma lembrancinha para você, e o doutor Juan também, que ela esqueceu lá fora. Doutor Juan, por favor, tira foto. Obrigada. Ele vai tirar foto. Olha só. Eu não posso, tirei. Eu peço desculpa, doutor Juan, mas é que a gente não estava achando a bolsa. Tudo acontece, gente, mas é assim mesmo.